Gravação. Interessante se depois ali, André, só botar para baixo ali para pegar o nome dos alunos, que eu não sei se eu consegui anotar todos ali, ou anotei certo. Tá, como é que tá aparecendo aí para você? Para mim aqui aparece tudo quadradinho. Tá tudo. Ah, o Lucas Ferreira voltou, legal. Então, galera, eu só preciso falar aqui que está sendo gravado, porque isso precisa ficar claro para vocês que o que vocês disserem será usado contra vocês no tribunal. Não, estou brincando. Mas a gente grava para que os alunos que não conseguem entrar ao vivo consigam assistir depois, certo? Então a gente vai disponibilizar esse vídeo lá no Classroom, como já fizemos com o outro, né? Lucas, conseguiu entrar? Tudo certo? Ele com o microfone dele, desliga o microfone dele. Vou desligar aqui, pronto. Então vamos lá. Pessoal, o professor Luiz estava falando, né, agora há pouquinho sobre a oficina de metodologia que ele gravou no YouTube, né, e passou para você no YouTube, não porque tem que gravar com a tela junto, acho que ele usou o Meet, mas que ele disponibilizou para vocês, e é difícil fazer essa gravação, porque é muita coisa para passar, então a gente sabe que o vídeo ficou extenso, mas como é que você vai ensinar aquilo tudo sem ficar explicando e sem, né, os detalhes e sem os cuidados? Então é uma coisa difícil mesmo de fazer, porque é muito detalhezinho, né? E a gente viu que teve bastante gente com dificuldade, assim, tá, professor, mas o que eu escrevo lá dentro? Sobre o que eu falo, né? E a gente tinha dito já no nosso outro encontro que essa atividade ia ser uma atividade de forma e não de conteúdo. Então eu lembro que eu até brinquei que vocês podiam usar até a citação do Pequeno Príncipe, se quisessem, né? Porque o importante não era o conteúdo da fala, era o formato que ia ser apresentado, né? E a gente fez essa oficina de metodologia, o Luiz faz isso já pelo segundo ano com bastante propriedade, porque vem agora o relatório de estágio, propriamente dito, que aí agora alguns de vocês vão ficar preocupados e outros vão ficar bem felizes porque estavam ansiosos, né, para fazer os relatórios e tal. Então, o primeiro relatório vem agora, e aí relatório de estágio é uma coisa que tem um monte de detalhes, um monte de etapas, né? E aí, para a gente apresentar para vocês todas as etapas do conteúdo e mais as etapas da forma, tudo junto, ia ser uma coisa bem desafiadora. Então, o Luiz achou ideal, e eu também concordei com ele, de que era melhor fazer primeiro a forma e depois, agora, rechear essa forma com os conteúdos, certo? Então, foi por isso que a gente dividiu o trabalho em dois, né? E vocês vão ver que quem já pegou a manha, quem já pegou o jeito da forma, vai ter mais facilidade para fazer o relatório agora, certo? Então, hoje a gente vai explicar para vocês o relatório de estágio que a gente quer que vocês façam. O relatório não é o TCC, não é o artigo, tá? São dois documentos grandes que vocês fazem. Um é o relatório, outro é o TCC, né? Mas o relatório é um documento já com várias formas, várias etapas importantes, e nesse relatório, inclusive, vocês vão usar aqueles protocolos de espaço físico, de ambiente humano, e todo o documento que vocês todas as tarefas que vocês já fizeram, porque eu lembro que a gente falou também no outro encontro, que essa matéria de estágio, ela é uma matéria que vai somando, né? Não é uma matéria assim que você faz uma etapa e joga fora, faz outra etapa e joga fora. A gente vai fazendo as etapas e vai somando uma com a outra, tá? Não precisa ter frio na barriga, não, que dá tudo certo, certo? O que a gente tem pensado também, eu e o Luiz, e que nós vamos tentar fazer já a partir de semana que vem, é assim, ó, toda semana vai ter aula, toda semana vai ter encontro, tá? Por quê? Porque a gente não pode deixar vocês
O relatório vai ter aí um prazo, 15, 20 dias para fazer. Mas a gente não pode deixar vocês 15, 20 dias sozinhos, porque a gente percebeu que tem uns 4, 5 que produzem, mas tem uns outros que vão ficar 18 dias em folga e vão querer trabalhar no 19º, né? Então, a gente vai fazer uma aula por semana, e nessa aula por semana a gente vai ensinando as etapas também aos pedacinhos, para que vocês consigam ir fazendo esse relatório e produzindo coisa toda semana, certo? Então, esse é o geral, assim, do que a gente vai propor, e aí eu quero pedir para o Luiz, para ele apresentar para vocês o relatório, e aí a gente começa a abrir para vocês para perguntas. Acho que é um formato legal, né, Luiz? Isso. Então, galera, assim, ó, para deixar vocês mais tranquilos, né? Eu sei que vocês estão ansiosos e tem essa coisa da quarentena também, mas a gente está bem contente com os prazos, eu acho que a gente está bem adiantado. Se tudo ocorrer bem e vocês produzirem, a gente consegue, já para esses alunos que já fizeram um estágio, né, e que cumpriram todas as etapas, de fazer a apresentação do TCC bem antecipada. Provavelmente a gente vai ter que dividir em 2 etapas, tá? Uma etapa para quem já finalizou tudo, fez todo o processo, e um segundo momento para aqueles alunos ainda que não fizeram estágio, que são 12 alunos, né? E fora os alunos que ainda precisam concluir tudo. Então, a gente provavelmente vai ser dividido. Só que a gente tem que produzir, né? A gente não pode deixar parado e pensar só no retorno das aulas. Então, se tudo ocorrer bem, a gente finaliza agora o relatório em junho, e a partir de julho, então, a gente já começa no TCC propriamente dito. Então, a gente fez um modelo que, inclusive, eu coloquei já nas atividades agora pela manhã, para vocês darem uma olhadinha, tá? Deixa eu ver aqui. Cancela. Vou no guia do Chrome, né? Aqui. Todos conseguem ver? Está começando aqui. Começando? Agora veio. Agora deu? Uhum. Então tá. Eu não vejo mais vocês, tá? Então eu vou falando aí, explicando passo a passo, e eu não consigo ver o bate-papo. Daí qualquer coisa, o professor André, tu dá uma, né, Pode colabora. deixar, pode deixar. Então, turma, como é que vai funcionar esse relatório, né? Esse aqui é um esboço que a gente escreveu e tentou deixar ele bem esmiuçado para vocês conseguirem elaborar, né? É claro que a gente vai estar acompanhando vocês. O que precisa? Ele é dentro dos formatos da ABNT. Então, a capa, a folha de rosto, o sumário, vocês já aprenderam. Então, a capa e a contracapa, basicamente, vocês vão copiar dessa oficina de metodologia de trabalhos acadêmicos que vocês fizeram e vão colocar nesse novo documento. O sumário é também daquela ordem, né? 3 colunas, a quantidade de linhas, né? Basicamente, a gente vai tem poucos itens, tem um item de apresentação, que está numerado aqui, então, tudo que está numerado em caixa alta, né, precisa colocar lá no sumário também com o número da página. A lista de figuras, ele não é obrigatório ter. Ele só vai precisar caso vocês utilizem bastante imagens no trabalho. Então, vamos supor assim, professor, o meu trabalho só deu 2 figuras, 2 imagens, eu preciso ter uma lista de figuras? Não. Isso não quer dizer que vocês não precisam colocar, né, a legenda, né, figura 1, foto da empresa, fonte, né, Facebook da pousada X. Isso lá no corpo do trabalho ele precisa estar. Agora, sim, se eu quero deixar um relatório, ele bem feito, e a gente quer trabalhar com bastante imagem, eu coloquei 10 imagens, daí precisa ter uma lista de figuras. Então, a lista de figuras, ela é opcional, ela não é obrigatória, e a gente achou por melhor ter lista de figuras acima de 5 imagens. Se vocês utilizaram 5, 6, 7, 10, 20 imagens, aí precisa de lista de figuras, certo? André? Tranquilo? Muito rápido. Não, tudo tranquilo. Tá. Sobre a apresentação.
A apresentação, basicamente, é como se você estivesse fazendo uma introdução do relatório. Vocês precisam escrever, né, ou escolher ali o tipo de fonte, né, se vocês querem trabalhar com fonte Arial ou Times, e escolher aquele tipo de parágrafo, né, apertando o Tab, ou, né, sem o recuo, né, aqui do início, né, e pulando uma linha. E vocês vão escrever em texto corrido, né, podendo utilizar de citações diretas e indiretas, de acordo com as normas do BNT, os seguintes pontos, né, na forma, uma forma formal, assim, preferencialmente em terceira pessoa, né. Quando a gente fica batendo nessa tecla da terceira pessoa, quer dizer, não usar eu, né, nós, primeira pessoa do singular, do plural, eu fui, eu fiz, eu entendi, não precisa escrever assim, tentar deixar o texto de uma forma mais formal possível. E ali a gente colocou em tópicos, né, os pontos que vocês podem estar trabalhando e escrevendo o texto, né. Por exemplo, identificação da natureza do trabalho do relatório, o que é um relatório, do que se trata, qual é a finalidade, e daí, para isso, vocês utilizarem referências bibliográficas, né, pesquisar os autores, né, o que dizem, o que é relatório. Aí fala, né, de acordo com o autor Silva, um exemplo, né, ano 2012, explica que relatório é tal coisa. Então, vocês vão começar a fazer um texto dentro desse padrão. Sobre os objetivos do estágio, né, a visão geral do estágio e seus objetivos, qual que é a importância do estágio para o aluno, para a escola e para a empresa, né, tudo isso utilizando referências bibliográficas. Num quarto ponto, vamos supor assim, num quarto parágrafo ou mais, né, depois de ter feito falando o que é um relatório e qual que é o objetivo do estágio, o aluno ele vai começar a escrever com as palavras dele, né, por que ele optou em fazer o estágio dentro dessa área dessa empresa. Né, e nisso vocês podem ser bem sinceros, assim, após as disciplinas de meio de hospedagem, eu gostei bastante do setor de Eu não. reserva. E? Eu não. Tá. Assim, né? Né? Por que que escolheu, se foi depois de uma disciplina que se identificou com ela, ou porque escolheu a empresa porque é do pai, ou é do amigo do pai, ou foi a escola que arrumou. Então, vocês vão começar a explicar com as palavras de vocês, né? Qual é a área, né? E por que que vocês escolheram aquela empresa. E daí vocês vão falar, então, por esse motivo, a empresa escolhida foi a pousada da Maria, pousada não sei da onde, né, que presta serviço de hospedagem, de lazer para famílias, né, faz uma identificação né, do que a empresa trabalha, qual é o público que atende. Isso num quarto ponto. Depois vocês vão começar a falar qual é o cargo que vocês exerceram, né, qual foi a função, quais os setores que vocês passaram, de uma forma bem introdutória, não precisa se aprofundar muito, porque isso vai estar lá no desenvolvimento do trabalho. Então, é como se você estivesse fazendo uma introdução do que vai vir depois. Apresentar o nome do supervisor, né, quem foi responsável da empresa por vocês, a carga horária, né, diária, semanal e mensal, né, com a data de início e fim do estágio, se teve remuneração ou bolsa, e daí vocês vão descrever. A seguir, né, será apresentado a caracterização do estágio, né, com uma breve consideração teórica sobre a área onde a empresa atua, a caracterização da empresa, o diagnóstico e o prognóstico. Então, vocês vão apresentar os capítulos a seguir, que a gente vai apresentar agora. Entendido? Eu acho que a apresentação é como se fosse a introdução. Claro que ali vocês vão utilizar os três primeiros pontos, o uso de referências, né, do que é relatório, do que é estágio, qual é a importância do estágio, e daí depois vocês escrevem também com as palavras de vocês, né, todas essas informações. Uma dica muito importante, jamais vai começar um trabalho, né, já no primeira, com citação direta, né, então sempre faz um parágrafo introdutório, para depois começar a jogar citações. E outra dica também, nunca se termina um capítulo com citação.
sempre com as considerações do aluno. Ô, Luiz, eles estão falando aqui nos comentários que não é um bicho de 7 cabeças, que tem 8. Não tem, não tem, não tem nem 7 nem 8. Olha aqui, ó. O que vocês precisam ter calma, galera, é o seguinte. Quando vocês pegarem o trabalho, quando vocês pegarem esse modelo e forem lendo, vocês vão ler e vão perceber que tudo tem uma lógica e uma sequência que é uma sequência natural. Quando a gente fala em prognóstico, peraí que a gente vai chegar lá no prognóstico, João, que o João falou que não sabia nem que existia essa palavra. Que bom, estamos aumentando o vocabulário. É tolo, né? O prognóstico é o seguinte, você vai fazer primeiro o diagnóstico e depois o prognóstico. O que significa isso? O diagnóstico é quando a gente avalia o que a empresa tem de características, de defeitos, de pontos positivos, de pontos negativos, etc. e tal, certo? E aí a gente faz o prognóstico. O que é o prognóstico? É a gente fazer a previsão do que pode acontecer no futuro. Então, assim, se eu faço um diagnóstico, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem ruinzinho, mas um exemplo que é para a gente entender. Eu vou no médico e descubro que eu estou com uma doença qualquer, sei lá, o coronavírus não, que é um exemplo muito ruim, mas vamos pegar uma gripe, tá? Eu estou gripado. Então, qual é o diagnóstico? O diagnóstico é que eu estou gripado. Qual é o prognóstico? Tem 2. Se eu seguir as recomendações médicas, ficar em casa, fizer repouso, me alimentar bem, etc. e tal, o prognóstico é que em uma semana eu estou curado e estou liberado para as minhas atividades normais. Se eu não obedecer os médicos, não obedecer as recomendações, não tomar os remédios, não descansar e tal, o prognóstico é que em uma semana eu esteja pior, certo? Então, quando eu vou fazer o diagnóstico e o prognóstico, é só isso. Eu vou fazer uma avaliação de qual é a situação atual da empresa e qual é a tendência, qual é o caminho que aquilo vai seguir no futuro. Se eu corrigir aquilo e se eu não corrigir, certo? Então, essa que é a intenção. Tranquilo? Muito bem. Gosto tanto dos exemplos do professor André, ele é tão simples, né? Ele fala uma palavra tão, né? Eu gosto assim dos teus exemplos, consigo me expressar dessa forma aí. E aí, Marcos, comigo? Olá, conferindo se estão na... Ei, tô conferindo se está na aula mesmo. Então tá bom. Muito bem. Um abraço. Abraço. Falou. Vamos lá. Continuando, pode ser? Vamos, deixa eu só responder para a Sara aqui, ó, e para a Emily. As duas disseram que não estão com as folhas de estágio nas mãos e que elas não lembram as datas. Vamos por partes, como diz o quartejador. Eu acho que essa pasta, eu não sei se está com a Josi ou se está na escola. Está comigo. Está com você? Está comigo porque eu peguei para fazer pegar as fichas de avaliação dos alunos. Daí está aqui comigo. Daí mandar mensagem para mim, que daí eu vejo ali e passo para vocês. Então tá mais fácil. Beleza. Beleza? Então tá, continuando. O item 2 é o desenvolvimento do trabalho. O que seria? Então, seria o capítulo é caracterização do estágio, e vocês já vão pular para o item 2.1, que é as considerações teóricas sobre a área de estágio. Então, cada aluno fez em uma área, né? Tem gente que fez em meio de hospedagem, tem gente que fez em restaurantes, bares, lanchonetes, tem gente que fez nas secretarias de turismo, tem gente que fez em agência e tem gente que fez em equipamentos de lazer, como a Ilha de Porto Belo ou a Casa de Cultura. O que vai acontecer? Para cada área, né, para cada segmento, vocês vão fazer uma consideração teórica, uma fundamentação teórica sobre essa área de estágio. Então, se eu fiz numa pousada, vocês vão falar, né,
quem que começou, quando começou o meio de hospedagem, quem foi a primeira pessoa, né, tem o César Ritz, nananã, aí vocês vão explicando o que é um meio de hospedagem, quando começou, qual é a importância desse segmento para a cadeia produtiva do turismo, números e dados da atualidade. Hoje o setor de meio de hospedagem emprega não sei quantos milhões, fomenta não sei quantos milhões dentro do turismo. Então, vocês vão fazer, né, basicamente explicando o que é, quando começou, qual a importância, e buscar principalmente os números, né, na atualidade, que isso que é bem interessante. Então, para cada segmento, né, eu já botei em negrito, basicamente para vocês entenderem, né, então aqui é pousada, hotéis similares, as pessoas vão falar sobre meio de hospedagem, quem fez em bares, restaurantes, lanchonetes, vão falar sobre, né, os alimentos e bebidas, como é que começou esse tipo de negócio, né, turismo público, né, para secretarias e fundações de turismo, né, também pode também trabalhar com a questão do planejamento turístico ou sobre as políticas públicas em prol do turismo, né, mais voltado ao órgão público, né, o que é a função do órgão público, como é que começou essa preocupação, né, de organizar a atividade turística, né, por parte do poder público, então, voltado nesse sentido. As agências, né, falar lá do Thomas Cook, né, que foi o primeiro agente de viagem, que organizou uma excursão de trem, né, então vai explicando, e os equipamentos de lazer, eu acredito que vai ser um pouquinho mais difícil, né, mas vocês falam, né, como é que começou essa questão de ter atrativos, né, para lazer das pessoas, e também pode focar em relação ao segmento que essa empresa atua. Por exemplo, a Ilha de Porto Belo trabalha muito com ecoturismo, né? Então, quando começou o ecoturismo, né, e quando as pessoas começaram a buscar o meio natural e elencar com atrativo. Mesma coisa com o turismo cultural, para quem fez em algum espaço cultural, como a Casa de Cultura. Então, as considerações teóricas, vocês precisam buscar livros, artigos, né, pesquisar e lerem, né, não se prendem apenas no autor. Se tem, procure, né, pelo menos uns três autores que conflitem as ideias e explicar o que é esse autor desse texto. Então, na verdade, quando a gente fala que é para fazer a consideração teórica, é uma construção de ideias, né, de organização de ideias. É vocês pegarem os autores, o que eles dizem sobre o assunto, e discutir com eles e pôr no papel. Então, a fundamentação teórica, essa parte, inclusive, né, de falar sobre a história, se estiver bem feitinho, vocês também podem utilizar até no artigo de vocês. Então, né, procurem fazer bem caprichada, assim, uma fundamentação teórica legal, né. Professor, tem quantidade de páginas mínimas, a gente deixa meio à vontade, não pode deixar né, muito pouco, mas também não precisa encher linguiça. Coloca as informações que são essenciais dentro desses tópicos, certo? André? Acho que sim, né? Acho que está bem tranquilo. Essa parte aí, galera, é a parte que é um pouquinho mais, não é difícil, mas ela é trabalhosa, porque ela exige que você ache as fontes. E esse é o grande desafio, ainda mais agora em quarentena, né? A gente não vai ter como ir a bibliotecas, a gente não vai ter como ir presencialmente nos lugares. Então, o desafio é conseguir achar isso tudo na internet, né? E aí vai exigir tempo e dedicação, tá? Essa parte, ela é um pouco mais trabalhosa. Porque assim, ó, você às vezes acha, eu outro dia fui pesquisar aqui para fazer meu trabalho de direito, e você acha o texto, aí você abre o livro no Google Books, né? No Google Livros. E aí você está lá lendo uma ideia, a ideia está super interessante, só que a página seguinte o Google Books não tem, porque ele tem só algumas páginas de cada livro, né? Então o raciocínio estava no meio e você não consegue usar o raciocínio inteiro porque o livro não está disponível inteiro na internet, né? Esse tipo de coisa vai acontecer, tá? Então,
Para você fazer as considerações teóricas, você precisa dedicar tempo para você fazer uma pesquisa que dá um pouquinho de trabalho, tá? Você, para pegar, por exemplo, a história da hotelaria, você vai achar 5, 6, 7 livros diferentes que falam sobre isso, né? Tem que tentar ver se você consegue pegar o conteúdo desses livros na internet, e se conseguir, melhor, né? Mas se você não conseguir, você tem que ver como é que você daria um jeito de achar essas fontes. A Lilian está falando que na escola tem alguns livros, se a gente não pode ir na escola buscar. Eu acredito que pode, tá? A Maria José está querendo entrar aqui na nossa reunião. Eu acredito que pode, sim, ir na escola. Já até perguntamos para ela. Quer ver? Deixa ela entrar aqui que a gente já pergunta. Eu só tenho a impressão que a gente vai ter que agendar daí para ir lá na biblioteca dar uma procurada, tá? Maria, apareceu aí? Não. Não estou vendo aqui. Eu autorizei ela, mas ela não apareceu. Não estou vendo. Então, eu acho que tem na escola alguns livros, não tem muita coisa. E eu acho que vocês vão poder acessá-los. Só acho que daí, de repente, talvez a gente tenha que agendar com o pessoal lá. Ó, a Maria entrou agora. Maria, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, turma. Tudo bom? Bom dia, Maria. Como estão? Bem, né? Estamos Bem, indo. graças a Deus. Ô, Maria, Graças a Deus. E a moçada, tudo aí participando? participando bastante. Nós estamos com 30 alunos hoje, Maria. Ai, que bom, André, que bom. Eu fico feliz quando eles estão participando dessas aulas com vocês, tirando as dúvidas deles, né? Porque minha Ô, Maria, preocupação... Oi, querido. você entrou bem na hora que a gente tem uma pergunta para você. Ai, meu Deus. Pode perguntar, se eu puder responder, eu te ajudo. Os alunos estão perguntando o seguinte, porque agora nós vamos entrar numa etapa do estágio que eles vão precisar usar livros de referências, né? Sim, sim. Eles podem ir à escola buscar os livros? Podem. Sim, Tá. porque assim, ó, todas as tardes, a partir das 13 horas, a gente já está lá na escola, né? E quarta-feira eu faço direto, eu fico das 13 às 20 horas, daí o aluno pode ir lá procurar todo o que ele precisar. Beleza. Só tem que ir de máscara, bonitinho, né? A máscara vai ser mais um objeto que eles vão ter que ter no material deles, né? Isso até para quando eles retornarem, isso já é fato. Tá certo. Então, a galera tá disponível lá. Tá bom. Mais alguma coisa eles querem saber? Não, acho que por enquanto é isso. Diga. Os gêmeos, o Ramon e o Rafael, estão participando? Não! Não estão. Sabes por quê? Sabes o que acontece? Eles querem ir para fora, para o barco. Olha, bora se vamos para barco agora, nessa altura do campeonato. Não, olha só, André, eu estou conversando com eles e tudo, hoje à tarde eu vou ligar para a mãe deles. Porque assim, ó, meu Deus, é o último ano deles. Então, tá tão pertinho, né? Sim. Meu Deus, se estivesse no primeiro ano, eu ia brigar, imagina no terceiro ano. Eu disse para eles, eu estou conversando com eles e fazendo a cabeça deles e tudo, mas eu preciso que os colegas deles também façam. Sabe qual é a minha maior preocupação, André? Que além de terceiro ano vão abandonar o ensino médio, é que, na verdade, vão lá, não vão se acostumar e vão querer retornar e não pode mais retornar. Não vão dar mais conta do recado? No MEP tem que ter esse problema, né? Que se sair tem que ter muita certeza do que está fazendo, porque não volta, né? Porque, tu veja só, eu tenho uma menina que foi para o Maranhão, a mãe já retornou com a menina, naquela semana já veio, quando ela chegou a transferência da menina, ela me procurou, mandou mensagem para mim, que não quer que a filha volte. Eu disse, não, realmente, ela pode retornar, porque não foi ainda a transferência dela. Aí é diferente, né? Do primeiro ano. Toda preocupada. E eles que estão no terceirão, que é o último ano deles, que eles têm tudo para ser aprovado e fazer o terceirão deles, terminar um ensino, né, ficar com a profissão, técnico, e agora querem ir para o barco. Pois é. E o Leonardo está participando? O Leonardo hoje não está aqui também, não. Tá, e o Henrique?
O Léo é a mesma situação, Maria, dos gêmeos. É a mesma função do barco, porque vai abrir agora a pesca do camarão e os pais deles têm bote. Então, é onde eles querem ir para fora, como eles estão em casa, né? Eles acham que não tem aula, não tem compromisso nenhum, eles querem ir para fora. E o Henrique está participando? Também não. Nem Class 1 entrou ainda. Tá, mas o Henrique, o negócio do Henrique, eu já conversei até com a mãe do Henrique já. Tem tudo anotadinho lá na minha agenda. O dia que eu liguei, que eu conversei com ela, tudo bonitinho. Mas eu vou reforçar de novo, né? Pessoal das turmas, dá uma forçada aí com essa galera. Pede para eles pensarem um pouquinho, botarem a mão na consciência, falta tão pouco. Sim, olha só, nós já estamos indo para o mês de junho, gente. E vai ser nessa plataforma que a gente vai continuar conversando com eles, porque nós não sabemos, né? A previsão é para agosto nós retornar. Pois é. Tá bom, Andrezinho, Luizinho? Pelo que o Rafael me falou ontem, ele começou a trabalhar fixo agora. Tipo, trabalhar, tipo, numa empresa, não no barco. Aí eu não sei como é que vai ficar. Oi, Maria Fernanda, saudade de você, amore. Oi, meu amor, saudade. Maria Fernanda, só em pensar que nós já estávamos na folia do 7 de setembro, né, Maria? Ai, nem fala, falei que eu esse dia, guria. Meu Deus. Não faz mal, Maria. Se nós voltarmos... Vamos voltar, vamos. Escuta só. Maria, fica calma que tem o dia do soldado, tá, Maria? Te acalma o coração. Então tá bom, beijinho, fico com Deus. Saudades de vocês. Obrigada, professor André e professor Luiz, tá, meus amores? Vocês moram no meu coração. Beijo, fico com Deus. Tchau. Eduardo, sai com esse teu e-mail e volta com o e-mail da sede para ficar registrado que você teve a presença. Podemos voltar, turma? Vamos voltar. Se a Mazé não atrapalhar, pode, né? Tá. Galera, a gente vai, né, professor André, acho que a gente poderia também dar uma fuçada, assim, nessa internet aí e botar uns links interessantes de pesquisa, né, de livros, de opções ali para facilitar um pouquinho vocês. Só que esse trabalho de ir atrás, né, de correr atrás das fontes, também tem que ser do aluno, não esperar que o professor entregue de mão beijada. Lá na Secretaria de Turismo, a gente também tem uma biblioteca, assim como os livros, né, do Dias, do Mário Beni. Eu tenho bastante fonte sobre patrimônio e turismo cultural, bastante material. Então, se você, quem tiver interesse, também pode ir lá, né, não pode ir todo mundo ao mesmo tempo. A professora Jô está trabalhando lá também, e a gente vai deixar, então, eu posso deixar os livros em cima de uma mesa, e daí vocês também precisam ir de máscara, né, de chegar e passar o álcool já na mão, e daí vocês podem, a gente não pode emprestar, mas vocês podem, né, anotar, tirar foto, enfim, para ajudar nessa construção. Combinado? Eu acho que Porto Belo também tem bastante livro, né, conversa com o Marcos ali, com a Rede, eu acho que eles também têm bastante livro, os meninos que estão fazendo estágio em Porto Belo. Certo? Beleza. Beleza? O item esse, então, foi o item 2.1. Vamos... Oi? O Wellington apareceu. Bem-vindo, Wellington. Bem-vindo. Item 2.2. Vocês, na verdade, a partir desse momento, vão utilizar um pouco dos dois protocolos, tanto de espaço físico quanto de ambiente humano. Vocês vão precisar escrever em texto corrido, né, conforme os padrões da língua portuguesa, terceira pessoa, como sempre, falando da apresentação da localização, com o endereço, de como chegar, as características do lugar onde a empresa está situada, perto da onde, o que tem próximo, né, então, vocês vão utilizar mapas e figuras para ilustrar melhor onde a empresa está situada. Então, isso vocês já fizeram, se não me engano, no espaço físico, já o primeiro parágrafo ali introdutório, né, explicando onde é que está a empresa, vocês já fizeram. No segundo tópico, vocês vão começar a falar da evolução histórica da empresa, isso a gente não tinha solicitado nos protocolos anteriores, de quando começou, quais foram os avanços até a atualidade. Então, às vezes, professor, não tem no site, porque às vezes tem algumas empresas que tem no site.
né, ou para quem tem, fez um órgão público, tem as leis de criações né, a lei orgânica do município que cria as secretarias. Aí vocês precisam fazer uso de entrevistas, né, perguntar para um funcionário mais antigo, ou se tem essa proximidade com o dono, de perguntar para ele como é que a empresa começou, se ele arrendou, quais foram as reformas, se houve mudança no nome, né, a questão da utilização das tecnologias, né, o que ele começou, quando que adotou o computador, essas coisas de marketing, de rede social. Eu vou falar um pouco da evolução da empresa. Após isso, vocês apresentam os meios de contato, né? Como é que se entra em contato com a empresa? Por e-mail, por telefone, se tem alguma plataforma de venda virtual, né? Por exemplo, no Clip, no Booking, daí vocês vão colocando ali, especificando os links, né? E explicando. A missão e a visão da empresa seria, na verdade, o planejamento estratégico. Às vezes, toda empresa, ela tem a missão e a visão. Então, isso também já pode até colocar como um ponto forte ou um ponto fraco, né, ali no próximo diagnóstico. Então, se tiver, vocês colocam, né? Mesma coisa para a logomarca. E daí vocês vão descrever brevemente sobre a estrutura física, né? Então, hoje a empresa se encontra com 20 apartamentos, tais categorias, com área de lazer assim, com área social assim, tem tais áreas de serviço. Então, vocês também vão utilizar um pouco do protocolo de espaço físico, e depois vocês vão falar sobre a estrutura administrativa da empresa, ou seja, a estrutura humana, né? Descrever, a empresa, ela funciona somente no verão, por isso ela tem tantos funcionários que estão distribuídos em tais setores, né? Então, geralmente, se quiserem fazer um organograma mesmo, né, coloca ali o empresário, abaixo tem o chefe de recepção, tem a governança, tem o chefe de A e B, e abaixo vocês vão especificando, né, quais são os funcionários que tem. Né, explica se ela fica aberta o ano inteiro, se tem um quadro de inverno e verão, daí é do protocolo de ambiente humano. Certo? Professor André? Tranquilo? Dúvidas? Ninguém escreveu nada aqui. Ninguém escreveu nada. Então, nesse momento, vocês vão utilizar basicamente o que vocês já produziram, de escrita. Só tem que organizar, né? Deixar aí conforme, atendendo esses tópicos. A gente já deixou, assim, tópicos, né? Eu acho que apresenta uma lógica de início, meio e fim, né? Então, apresenta a localização, a história da empresa, a forma de contato, né, visão e missão, o que ela tem hoje de estrutura física e o que ela tem hoje de estrutura humana. Então, basicamente, seria o item 2.2. Vamos lá. Ô, Luiz, a Sara fica aqui fazendo graça. Se o professor puder parar de falar grego. Por que grego, Sara? A gente não está falando nada grego. O que ele está falando são as etapas do estágio que você viveu. Você não tem aquilo tudo ali? Se você pegar ali, volta ali, Luiz, um pouquinho mais para cima ali. Pega ali, quando a gente colocar o protocolo físico e o protocolo de espaço humano. É você descrever... já tem pronto. Aquilo que você já fez, né? Só que, na verdade, a única questão é que você vai precisar, daí, talvez, reorganizar aquilo que já está escrito. Talvez não caiba só o copiar e colar, né? Talvez você tenha que ter alguma organizadinha. Mas já está lá no teu protocolo de espaço físico. Aí, aquelas coisas ali que vão entrar do organograma da empresa, um organograma, vocês sabem o que é? Eu acho que já aprenderam, né? Em administração, tem uma disciplina que trabalha bastante a questão do organograma da empresa. O organograma é a estrutura da empresa, né? Quem é que compõe a empresa, quais são os cargos e tal. Isso tudo vocês já fizeram também no protocolo de ambiente humano, né? Então, talvez vocês não tenham feito no formato de um organograma, mas todas essas etapas vocês já preencheram. Esse 2.2 aqui vai ter pouca coisa que vocês vão ter que acrescentar do zero.
a maior parte já está produzida, né? Vai ter que fazer, claro, as adequações, os ajustes, essas coisas todas, entendeu? Mas não é nenhuma novidade que nós estamos inserindo aqui, tá? Então, o que é essa votação que vocês estão fazendo aqui, seus Oriudo? Não tem nenhuma grande novidade nesse relatório. O relatório, como o próprio nome fala, é um relato daquilo que você viu. A única novidade que tem, o que é mais novidade, que por isso que eu falei que vai dar um pouco mais de trabalho, é a parte das citações, das referências, que vocês ainda não estão acostumados a fazer, né? Mas o resto é só escrever aquilo que vocês vivenciaram. Para de votar aí que não está em votação coisa nenhuma. Não tem mistério. Que vocês... só assim, ó, é o que a gente está falando. Depois dessa aula aqui, vocês peguem lá o modelo que o Luiz publicou hoje cedo e leiam com calma. Vocês vão ver que tem uma sequência, tem uma lógica e que não é assim tão difícil quanto parece, galera. Não é mesmo, tá? É porque assusta, né? É porque é muita informação que assusta, mas é que nem a gente está falando. O estágio é como se fosse fazer um bolo. Vocês vão fazendo aos poucos, né? Então, a gente já faz isso estrategicamente, né? O protocolo de ambiente humano, de ambiente físico, para praticar o olhar de vocês, né? Daquilo, para chegar no relatório final e colocar, né? Aproveitar o que foi feito e colocar no relatório final dentro da formatação da BNT. Mas aqui basicamente, o item 2.1, que vai ser construído do zero, sendo que se tiver bem feitinho, vai poder utilizar também no TCC de vocês, então, é uma coisa que dá para aproveitar, vocês vão construir agora. O item 2.2, então, já tem bastante coisa pronta, só precisa reorganizar. E o item 2.3, que nem os alunos estavam falando, quando vocês saíram para o estágio, a gente falava, vocês anotem o que vocês estão fazendo por dia, fazem tipo um diário, né? Hoje eu fiz tal coisa, porque é nesse momento que vocês vão colocar, que é descrever as atividades que vocês desenvolveram. Então, também fazer um texto corrido, né, e ali vocês vão especificar a quantidade de horas e qual foi a sua função dentro desse setor. Tem alunos assim, ó, que passaram por vários setores, precisa falar de todos? Sim. Agora, aquele aluno que ficou só num setor, apresenta só aquele setor. Mas a maioria dos alunos ficam em 1 ou 2 setores no máximo, né? Então, vocês vão falar qual foi a função de vocês dentro desse setor, qual que é a estrutura existente dentro do setor. Por exemplo, eu fiz o estágio na recepção. O que tinha na recepção? Tinha 2 computadores, tinha um balcão, tinha uma impressora, tinha um telefone, tinha câmera de monitoramento, né, no hall, na recepção, tinha uma televisão, tinha um sofá, aí vocês vão descrever a estrutura, né, o que tem dentro desse setor. O que você fez, né, eu fiz reservas, eu fiz check-out, eu fui mensageiro, e o que você aprendeu? Eu aprendi a organização, aprendi a mexer no desbravador, eu aprendi como se faz um atendimento telefônico, né, de uma forma profissional. Então, vocês vão descrever tudo que vocês aprenderam, de uma forma, aquilo que aprendeu realmente no dia a dia, né, e às vezes aquela que está subjetiva, vamos supor assim, eu percebi como é que a empresa organiza a planilha financeira. Então, né, eu aprendi a como ter esse controle, aprendi a ter essa responsabilidade, esse compromisso, enfim, as coisas que vocês também vão levar para a vida. E analisar o seu desempenho como estagiário, das atribuições que lhe foram atribuídas, se você executou com êxito. Daí você vai colocar, não, eu acho que a empresa poderia ter aproveitado melhor o estagiário, né, ou eu não me dediquei, eu não tive responsabilidade, eu fiz apenas para cumprir, enfim, vocês vão escrever como é que foi a avaliação de vocês, né, e como a empresa aproveitou vocês como mão de obra. Então, seria isso, descrever as atividades que vocês desenvolveram,
a questão do setor, né, o que você fez, o que você aprendeu, para a gente conseguir, na próxima etapa, fazer o diagnóstico. Professor André, alguma contribuição? Não, é isso aí. O pessoal está ali do lado ainda meio na choradeira, mas duas coisas que eu acho que são importantes colocar. A primeira é que eles estão perguntando aqui se a aula está sendo gravada, e está sendo gravada exatamente para que vocês possam consultar de novo. E a gente percebeu que teve gente que veio fazer perguntas para a gente durante esse período que estava agora fazendo os protocolos, perguntas que tinham sido respondidas nas aulas, né? Então, é importante também que vocês se deem esse trabalho de verificar as explicações e tal, que a gente já está fazendo. Não, nada contra vocês perguntarem para a gente individualmente, mas que vocês peguem depois mesmo para rever isso aqui, para ouvir com calma, para ver de novo. Aí, se possível, né, abre no celular, de repente, e com o protocolo aberto, com o modelo aberto no teu computador para você comparar, certo? Ou então, se você conseguir imprimir isso em algum lugar para você ir fazendo anotações, é importante que você estude mesmo o relatório, né, o modelo do relatório, porque ele não é difícil, mas ele é trabalhoso. Eu concordo com vocês que ele tem muitas etapas, e por isso mesmo que é aquilo que a gente falou lá no começo da aula, que a gente fez primeiro a amostra da forma para vocês, para agora mostrar só o conteúdo. Imagina se vocês não tivessem visto a forma, se chegasse agora e a gente despejasse na cabeça de vocês tudo junto, né? Então, a gente tenta fazer as coisas em etapas exatamente para tentar diminuir a sobrecarga de vocês. O que precisa é que vocês também vão fazendo as coisas em etapas para não ficar sobrecarregado, tá? E a outra coisa, assim, o pessoal que colocou ali, né, que eu devia ter fugido para o Leopoldo. Galera, assim, ó, a gente sempre tem a opção de fugir, né? Essa sempre é uma opção que existe, mas que não resolve o problema, só retarda, né? Porque o pessoal do Leopoldo também vai querer fazer faculdade, acredito, né? E na faculdade vai precisar aprender. Então, alguma hora vocês vão precisar aprender. Se vocês encararem isso agora com calma, mas com dedicação, vocês aprendem agora e levam para o resto da vida, né? Se vocês fizerem agora um meia-boca, vai chegar na faculdade e vocês vão ter que sentar e fazer, né? E em algum momento vai ter que fazer isso. Essa semana, segunda-feira, eu tomei um esporro. Eu e a minha sala inteira. Tomamos um esporro do professor de Direito Processual Civil, que não foi pequeno, porque a gente fez uma prova com ele semana passada e a gente foi mal, de uma forma geral, a gente foi bem mal na prova dele, né? E aí a gente foi reclamar com ele que a prova estava muito difícil. E ele passa para a gente 30 páginas de aula por semana. E ele perguntou para a gente, tá, mas vocês leram o material? E a gente falou, professor, a gente passou os olhos. Para que a gente falou que passou os olhos? Tomamos um esporro, porque ele falou assim, escuta, uma coisa muito simples que eu vou falar para vocês. Em direito, não se estuda passando os olhos, né? Eu não sei como é que fazem as outras faculdades, mas em direito, ninguém se forma passando os olhos. Ou você senta essa bunda na cadeira e estuda, ou você não vai passar, meu filho. Certo? E é isso. Então, assim, em estágio, em turismo, a gente não quer que vocês façam nada que seja impossível, mas a gente quer que vocês estudem. Tem que fazer direito. O trocadilho não é à toa, né? Por causa disso, porque a gente quer que vocês estudem. Em direito, vocês vão ter que ler muito mais, né? Mas aqui no curso, a gente, claro, sabe que a nível técnico, a gente não pega pesado como o ensino superior pega, né? Mas a gente também quer que vocês se dediquem. Não vai ser uma coisa, a gente tem falado isso desde o começo do ano, né? A gente não mente para ninguém. Não é uma coisa que você
Deu uma piscada aqui na tela, mas já voltou. Não é uma coisa que você senta na cadeira em meia hora e resolve. É uma coisa que você precisa de um pouco de dedicação, tá? Então, não fiquem desesperados, mas um pouco de trabalho vai dar sim. Ninguém aqui disse o contrário. Não é à toa que a gente está dando, o prazo de entrega desse trabalho é 15 de junho, são 25 dias. Vai ter aluno que vai começar a fazer o trabalho no dia 14, a gente sabe disso. Então, a gente está falando, não deixe para a última hora, porque enquanto o relatório não ficar bom, ele vai voltar quantas vezes for necessário. Se vocês entregarem o relatório meia boca agora, lá no final, na entrega do relatório junto com o TCC, ele precisa estar 100%. Então, ele vai voltar e vocês vão corrigir e vai voltar de novo quantas vezes for necessário até chegar um trabalho digno de ficar numa biblioteca de escola, né? Então, a gente não vai aceitar também qualquer coisa. Isso tem que ficar bem claro. Não deixe para a última hora. Eu acho que tem um mês basicamente, para produzir, né? Vai ter feriadão ali do Corpus Christi, então a gente está fazendo com tempo. Então, toda semana a gente vai estar aqui para esclarecer as dúvidas, e é interessante que vocês vão fazendo, porque nas 2 próximas semanas vocês conseguem interagir com a gente, conversar, esclarecer as dúvidas e construindo o trabalho, certo? A ideia é fazer uma aula dessa por semana, exatamente para a gente não ficar só nós dois falando aqui o tempo inteiro, né? Para vocês, a partir da semana que vem, trazerem vocês as dúvidas. Porque as dúvidas só aparecem quando vocês estão trabalhando, né? E aí, em vez de fazer, como a gente tem feito, de resolver as dúvidas por WhatsApp só, a gente quer também poder resolver as dúvidas aqui na sala, porque a tua dúvida vai ajudar o colega, né? Então, essa que é a ideia de fazer as aulas daí uma vez por semana. Só que você só vai ter a dúvida se você estudou antes. Então, você precisa trazer a dúvida para a sala. Não é para você vir, escutar a gente falar, para depois ir fazer e depois aparecer a dúvida. É para você fazer durante a semana, para trazer para a gente a dúvida na aula, tá? Sobre o diagnóstico, que o professor André já deu o exemplo lá do médico e tal. O diagnóstico, na verdade, é uma análise SWOT, é uma metodologia utilizada para planejamento estratégico, para tu analisar a posição da empresa em relação ao mercado. O que seria isso? Seria identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Eu vou passar rapidamente, por causa do horário, que já está dando 1 hora de aula, o que seria o ponto forte do ambiente interno? Aquilo que está tudo no alcance da empresa. Por exemplo, a empresa ela faz bem tal coisa, o café da manhã, ela utiliza bem as ferramentas de marketing. Então, vocês vão elencar em tópicos, né, o que a empresa faz de bom, né? O que as outras empresas pensam que ela faz bem, né, o que ela tem de bom que as outras não têm, qual que é o seu diferencial no mercado. Então, é tudo aquilo que a empresa, o dono da empresa e os funcionários têm o poder de interferir. Diferente de oportunidades, né, as oportunidades estão no ambiente externo, a empresa ela não pode interferir. Vou dar um exemplo, a alta do dólar. O dólar pode ser um ponto forte, uma ameaça e também uma oportunidade. Com a alta do dólar, tem a intenção de fomentar o turismo interno, que as pessoas do Brasil viajem para dentro do país, não procurem o exterior. Então, pode ser uma oportunidade para a empresa. Ao contrário, também com um dólar alto, né? Deu uma travadinha na internet, mas acho que agora voltou. Deixa eu ver, peraí. Fala aí, um alô, alô. Isso, acho que agora voltou. Estava dando o exemplo do dólar como uma oportunidade. Com o aumento do dólar, as pessoas não vão viajar, né, para o exterior, vai fomentar o turismo interno, que pode ser uma oportunidade para a empresa. A mesma coisa seria para os turistas estrangeiros aumentar o poder de consumo dentro do país que visita, dentro, por exemplo, do Brasil.
né? Então, que a nossa moeda está desvalorizada em vista do dólar. Então, o aumento do dólar pode ser uma oportunidade, entendido? A mesma coisa acontece com os pontos fracos, né? Os pontos fracos, que é do ambiente interno, seria aquilo que a empresa tem de limitante, né? Que ela tem interferência de mudar, o que está no seu alcance, né? O que a empresa não tem de legal, né? O que a empresa tem menos de recursos que os concorrentes. Vamos supor, um ponto fraco da empresa pode ser a limpeza. A limpeza dos apartamentos, né? Tem muita reclamação das limpezas. A empresa, ela tem o poder, né, de fazer uma capacitação, né, para as camareiras, né, ou de trocar o funcionário. Então, está dentro do poder dela de mudança. Agora, já as ameaças é tudo aquilo que está no ambiente externo que pode nos prejudicar. Exemplo do Covid, né? Várias empresas fecharam e está fora do controle das empresas, né? Que o dono da empresa não tem lá a vacina lá que vai dar para os hóspedes para se hospedar. Então, é uma ameaça. Então, basicamente seria isso, né? E como é que vocês vão apresentar isso no diagnóstico? Através de uma tabelinha. Seria identificando em tópicos, né, todos os pontos fortes, ilimitado, tá? Vocês podem colocar tudo que a empresa tem de bom, de ruim, analisar o mercado exterior, né, tanto com as oportunidades e as ameaças. Então, isso precisa, aqui a gente consegue ver se o curso do MEP valeu a pena, se realmente vocês aprenderam, né, em administração, em governança, em recepção em reservas, né, tudo que tem dentro do planejamento, né, se vocês têm esse poder de executar realmente, né, ser como um técnico, ser um gestor de uma empresa. Então, isso a gente consegue analisar aqui nesse diagnóstico. A professora Jéssica vai trabalhar em espanhol, não sei se trabalhou com vocês ano passado, mas ela disse que vai trabalhar esse ano também, os pontos fortes, e essa metodologia, ela pode ser aplicada para a empresa, para um negócio, para um projeto, né? Vocês verem todas as variáveis que podem interferir né, na empresa ou não. Professor André? Acho que é isso aí. É bem importante só vocês separarem o que é ponto forte de oportunidade e o que é ponto fraco de ameaça. O ponto forte a empresa tem de bom, é ela que tem, não é a cidade, não é externo, é ela que tem de bom. E o ponto fraco é o problema que a empresa tem, é um problema que a empresa tem capacidade de resolver, né? As oportunidades são externas, então, por exemplo, uma empresa, uma pousada que fique de frente para a Avenida Fragata. A oportunidade dela esse ano é que ela vai ter um acesso melhorado, por exemplo, um acesso bonito, um acesso mais legal, certo? Ou isso se a obra ficar pronta. Agora, se a obra da Fragata também pode ser uma ameaça. Por quê? Porque se não ficar pronto, complica o acesso. Imagina o pessoal que tem as pousadas lá de Bombinhas. Se não ficar pronta a avenida de Bombinhas, do centro, pode ser uma ameaça para a temporada deles. Por quê? Porque não depende deles terminar a obra. E imagina se chega na temporada de verão e a avenida não está pronta, né? Então, a mesma coisa, às vezes, pode ser uma oportunidade e uma ameaça, tá? Mas oportunidade e ameaça é externo e ponto forte, ponto fraco é interno, tá? Acho que essa que é a diferença fundamental. Toca lá, Luiz. Né, outros exemplos de oportunidade, por exemplo, a vinda do Floripa Airport, né, com a ampliação do aeroporto, pode vir novas companhias aéreas, de ligação para a Europa, querendo ou não, a vinda do aeroporto pode ser uma oportunidade. Sim. Então, para a empresa, né, que pode captar novos clientes, vamos supor uma ameaça, né, que está fora do controle da empresa, por exemplo, as burocracias, né, para conseguir alguma lei de, né, um empréstimo, alguma coisa, né, então isso pode ser uma ameaça para a empresa, caso ela queira ampliar os seus negócios e não conseguir por causa da burocracia de papéis, enfim. Então, a burocracia pode ser uma ameaça. Então, tem que deixar bem claro, né, aquilo que tem de bom da empresa, o que tem de ruim,
né, e as oportunidades é aquilo que pode beneficiar a empresa, né, ou prejudicar, mas que está fora do controle dela. Então, assim, ó, como é que se faz esse prognóstico, né? Então, aqui vocês, no diagnóstico, vocês vão fazer em tópicos, né? Deixar claro, né, de uma forma bem resumida, o que vocês querem dizer, porque vocês vão explicar no prognóstico o que vocês colocaram nessa análise SWOT. Então, basicamente, vocês vão iniciar o texto enaltecendo os pontos positivos da empresa, os pontos fortes, né, dizer como é que ela faz, explicar com maior detalhes. Para um segundo momento, vocês elencarem os pontos fracos, o que ela tem de ruim, e dar as sugestões administrativas para o gestor da empresa em amenizar esses pontos fracos. Então, vocês, no diagnóstico, vocês colocam em tópicos, e no prognóstico, vocês sempre começam, é claro, enaltecendo a empresa, né, falando dos pontos fortes, só que daí depois, no segundo momento, vocês vão explicar o que ela está fazendo de mal, e para cada tópico que vocês colocarem que ela está fazendo de ruim, vocês vão dar a solução para aquele problema. Então, esse seria basicamente o prognóstico e como se fosse a conclusão do trabalho de vocês. E é isso. E daí depois... Aí é um detalhe importante, que é a história de você... As pessoas falam assim, mas eu vou falar mal da empresa? Vai falar mal da empresa, não para fazer fofoca, não para fazer picuinha, né? Mas vai falar mal da empresa para você oferecer alternativas. Você só vai falar mal da empresa para ensinar como é que conserta, certo? Então, esse que é o objetivo de fazer essa análise SWOT, que aí você identifica quais são os problemas e você consegue resolver os problemas dele, apresentar soluções para eles, certo? E nesse momento também precisa ter bastante cuidado, porque às vezes a gente pensa numa coisa e a gente não consegue colocar aquilo no papel, e quando a gente lê, a gente se assusta, né, com a agressividade. Então, escrever os pontos fracos dela, os limitantes, de uma forma étnica, educada, né, não é escrevendo de qualquer jeito. Então, a gente pensa de um jeito, só que na hora de colocar no papel, a gente precisa ser politizado, vamos dizer assim, né? Cuidadoso para não ser... Porque o objetivo não é criticar ninguém, né? Não é arrumar inimigos, o objetivo é a gente melhorar a qualidade do serviço prestado. Né? Isso, João, formal, bonitinho. Exatamente. Galera, eu acho que a gente passou um pouquinho do horário, né? Deu 1 hora. E então, a ideia é que vocês, já está lá no Classroom, vocês olhem, leiam com mais tempo, né? Com mais calma. E já vai fazendo ali, né? Já faz a capa, já contra a capa, já copia e cola, né? Basicamente, que a gente vai estar... da oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos, começa a fazer as pesquisas, as leituras. O interessante é o seguinte, se vocês já gostaram de um artigo, alguma coisa, vocês já copiam um trecho que vocês gostaram e já copiam o link, porque o link vai ser cobrado lá nas referências bibliográficas, para depois vocês não perderem e não conseguirem mais achar. Daí precisa desconsiderar tudo. Então, quando já vai copiando e gostando, já vai copiando o link, não se esqueça, porque é extremamente importante colocar as referências. Plágio é crime, né, a gente já conversou, já fala, a gente pega bastante no pé de vocês, então, tudo que vocês forem pegar das outras pessoas, não esquecer das referências, de referenciá-los. E aí a gente, João, a gente vai fazer mais ou menos isso que vocês estão propondo, só não vai ficar os 30 dias de prazo para cada coisa, porque senão acaba o ano, só se vocês combinarem com a gente que vocês se formam no final de 2021. Aí a gente pode dar 30 dias para cada etapa, né? Mas a gente vai fazer a aula a cada 5, 6 dias, a gente vai fazer mesmo, tá? Isso aí é proposta nossa, é combinado nosso com vocês, só que a gente quer que vocês tragam para a gente as dúvidas. Então, já comecem a fazer essa semana. A próxima reunião nossa vai ser na quinta-feira que vem, né, Luiz? Quinta-feira que vem, no mesmo horário, né? Mesmo horário, mesmo bate-canal. Eu já vou marcar aqui, já vou agendar aqui para não ter perigo de ninguém tomar o nosso horário. E aí, assim, quinta-feira que vem, a gente já senta
e já faz junto as coisas, né? E quero ver você, quando você chegar na tua faculdade, se você tiver 240 páginas para a prova, o que você vai achar da matéria? Porque a gente teve mais ou menos isso, era 30 páginas por semana. A hora que chegou na prova, o negócio ficou um pouco difícil. Então, assim, já façam o trabalho, comecem o trabalho essa semana, para chegar na quinta-feira que vem e já trazer dúvidas. Porque não tem por que a gente ficar aqui mais uma hora semana que vem repetindo o que a gente falou hoje, né? Vai estar gravado, então vocês podem ouvir a gente falando as mesmas coisas quantas vezes vocês quiserem, mas a gente não precisa ficar falando as mesmas coisas de novo, né? Vocês podem pegar o vídeo gravado e ouvir quantas vezes vocês quiserem. Agora, a gente quer na semana que vem falar outras coisas, a gente quer tirar dúvidas, a gente quer trazer sugestões, a gente quer dizer se está certo ou se está errado. Então, vamos botar a mão na massa para que semana que vem a gente possa ter outras coisas para contribuir com vocês. Certo? Combinado? Então era isso. Agora eu vou ler as bobiças que eles botaram ali nos comentários. Sabe o que eu senti? Eu tenho acompanhado nesses últimos 2 dias a minha isca de Bernoulli nas aulas do CEPAV. E o que eu sinto só muda a idade. A professora fala, aí um aluno pergunta, aí ela fala de novo, depois outro aluno pergunta, e tá lá, ela explicou, o material tá lá, né, e o que a gente tem sentido de vocês é exatamente isso, gente, parece os meus alunos também, porque a gente colocou ali das citações e referências, né, teve o vídeo, daí fiz a apresentação em PowerPoint, tá tudo lá, tem um negócio o PDF da Univale. Às vezes está na dúvida, eles têm preguiça de pesquisar, de ir atrás, aí eu vou perguntar para o professor que é mais fácil, né? Claro, o professor responde com toda a educação toda, né? Mas a gente tem todas as ferramentas possíveis, né, para vocês conseguirem chegar no trabalho e realmente aprenderem. Lembrando, né, que isso é o começo, é o primeiro trabalho de muitos que vão vir pela frente, né? Vai acabar o MEP, vocês vão entrar na faculdade, vão ficar 4, 5, 6 anos, vendo isso que a gente está discutindo agora. Certo? Nós também estamos com saudade da aglomeração. A gente também sente falta da escola, sente falta da sala de aula, para poder... Porque uma coisa é falar aqui com vocês olhando os íconezinhos, outra coisa é falar olhando nos olhos de cada um e tentar passar um pouco da tranquilidade, porque a gente, assim, a gente tem tranquilidade no que a gente fala para vocês, porque a gente sabe que vocês são capazes de fazer. Se não soubesse, a gente tinha mudado já o jeito de fazer isso. A gente faz porque vocês todo ano reclamam, choram, esperneiam e fazem, né? Porque vocês são capazes, a gente tem certeza de que todo o conteúdo que vocês viveram até agora, vocês vão chegar no final desses relatórios com sucesso, tá? Mas, como todo ano também, vocês esperneiam, porque faz parte a gente reclamar também, né? Mas vão lá fazer, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, tá bom? Quinta-feira que vem a gente se vê aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tá? Vai lá comer o pão com frango, Sara. Tá atacada a rapariga hoje, né? O Lucas, a galera aí. Um abraço para vocês. Estão liberados. Um abraço para você, Luiz. Um abraço, até mais. A gente se comunica. É de tarde na reunião pedagógica. Até. Tchau. Parar a gravação aqui. Eu vou ficar aqui porque eu quero ver o que esses polícia botaram, esses bobiça. Estás tolo, estás tolo. Não é bobo. Ele com bobo nas 4 versões.